Bem, com muito prazer recebendo o meu canal e agradecendo ter aceito o convite, o deputado federal Elias Vaz, PSB Goiás. Deputado, muito obrigado por ter aceito o convite. Explique, por favor, para quem nos acompanha, qual é a notícia-crime que o senhor e mais alguns parlamentares do PSB entraram no Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro? Veja bem, é exatamente sobre a questão da responsabilidade que o presidente Bolsonaro tem hoje, efetivamente, com relação ao atraso, né, da vacina no Brasil, né? Se a gente for resgatar no tempo, a gente vai verificar, Marco Antônio, que nós tivemos, o ano passado, o governo foi procurado pela empresa Pfizer, né? O CEO da Mundial, né, quer dizer, da Pfizer, chegou a mandar um e-mail para o presidente da República em setembro, alertando, né, que seria importante o Brasil fazer esse acordo da aquisição dessas vacinas. E a proposta da Pfizer foi, na verdade, o fornecimento de 70 milhões de vacinas, que começaria em dezembro, né, e iria até o mês de junho, né? O que aconteceu? Foi aquele episódio, inclusive, onde o presidente da República desdenhou, disse que esse tipo de vacina poderia transformar em jacaré, aquelas piadinhas, né, típicas do presidente, que, na verdade, não consegue entender a gravidade do problema que nós temos hoje no país, né? E isso teve consequências concretas, né? Qual foi a consequência? A consequência é que o governo só fez o acordo com a Pfizer agora, essa semana, né? E o acordo estabelece, né, mesmo na compra de 100 milhões de vacina, mas no prazo até junho são 13 milhões e meio de vacina. Então, o que nós fizemos? Um prejuízo enorme. Quer dizer, aquilo que era para começar a ser fornecido em dezembro, né, só vai começar a ser fornecido a partir do próximo mês e numa quantidade muito menor inicialmente, exatamente que o Brasil foi para o fim da fila, porque demorou demais a tomar uma atitude. Então, na verdade, qual é a consequência que nós temos disso? Nós sabemos que os países que correram e vacinaram, né? Quer dizer, o país que teve mais mortes no mundo é os Estados Unidos, é um país que também mais vacinou, e a expectativa é que o segundo país que mais que teve morte no mundo fosse o país também o segundo que mais vacinasse. No entanto, não é assim que o Brasil se coloca no ranking de países que têm aí estão procurando a imunização mais rápido. Então, isso tem uma consequência. A consequência é que, a cada dia que passa, que a gente atrasa o processo de vacinação, evidentemente que nós vamos estar tendo mortes por causa disso. Então, o que nós estamos colocando, da mesma forma que um médico, quando deixa de atender uma pessoa, e não é que a ação dele provoca a morte, mas a omissão dele provoca a morte, ele tinha o dever de agir e não age, né? Assim é o presidente da República, ele tinha o dever de providenciar as vacinas, né? E por várias questões, pela posição negacionista, né? Que não foi só esse problema, é o mesmo presidente que a gente relata isso, que desdenhou a questão, a importância do isolamento social, que desdenhou a importância da máscara, que, na verdade, fica apresentando aí o tratamento precoce como solução, até hoje ainda continua com esse tipo de discurso. Então, por todos esses motivos, né, nós entendemos que ele tem uma responsabilidade criminal sobre um conjunto de mortes que continua acontecendo no Brasil. Tanto é verdade isso que os países que vacinaram estão tendo queda no número de óbitos, e quedas expressivas. No Brasil, não. No Brasil, nós estamos exatamente numa curva, ao contrário, ascendente, infelizmente, e a cada dia que passa, nós estamos com um número maior de mortes, consequente do comportamento irresponsável do presidente da República. Deputado, por favor, vocês entraram, os parlamentares do PSB, né, com a notícia crime no Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que o presidente teria cometido homicídio por omissão e prevaricação. Explique, por favor, esses dois crimes. Bom, a omissão, no caso, o homicídio por omissão, ele acontece exatamente no dever de agir, né? Quando você tem o dever de agir e como você não tem aquela ação que você teria essa obrigação, tem como consequência a morte de pessoas. Então, é exatamente o que aconteceu no Brasil. Quer dizer, o fato, né, de nós termos o atraso das vacinas, né, e foi assim também com a vacina da China, que ele desdenhou, disse que não ia adquirir vacina chinesa. Quer dizer, foi um problema, ainda continua com a Sputnik, a vacina da Rússia. Então, é assim, ele é um problema
é permanente, né? É um negócio absurdo. E não adianta ele vir com esse discurso absurdo, né? Dizer assim, porque tinha que ter sido aprovado pela Anvisa. Quer dizer, a própria o contrato que ele fez com a AstraZeneca, a vacina nem existia ainda, então não tinha jeito de ser aprovado, e foi correto fazer com a AstraZeneca. O problema foi não ter feito com outras, né? Então isso é um discurso, inclusive, que ele mesmo, né, se contradiz, porque ele fez, na verdade, um processo de compra, de aposta numa vacina, e que não estava errado. O errado é apostar numa única vacina. Isso que foi errado, porque estava nítido que ia ter problema, ia haver uma verdadeira corrida pelas vacinas, e os países que tinham maior problema tinham a obrigação de ter tomado atitude. No caso da Pfizer, foi um caso mais grave, porque ele foi procurado pela empresa, né? A empresa, isso se tornou público, né? O e-mail que o CEO da Pfizer manda para o presidente da República veio a público isso. Então, ele ignora, não quis comprar, efetivamente não quis adquirir essas vacinas, e, como consequência, nós estamos tendo a morte. Então, por isso que ele está, na verdade, classificado a sua atitude aí como uma omissão, como consequência, morte de pessoas. Por isso que é homicídio por omissão. Com relação à prevaricação, também, né? Quer dizer, ele tinha um conjunto de atitudes que ele poderia ter tomado, né? A prevaricação se dá exatamente no dever também de agir diante de um conjunto de irregularidades que estavam sendo cometidos no governo dele, e ele não tomou nenhuma atitude como chefe da nação, né? Então, o Ministério da Saúde, com uma série de encaminhamentos, né, que deveriam ser feitos e não foram feitos, efetivamente, então, o caracteriza também na questão de prevaricação. Então, são esses dois crimes que nós estamos apresentando ao Supremo Tribunal para que ele seja, na verdade, se abra um procedimento, porque aí o que acontece o Supremo aciona, então, o Procurador-Geral da República, né, o senhor Aras, né, para que ele possa abrir o procedimento de investigação criminal contra o presidente da República. Essa é a expectativa, né? A gente espera que ainda hoje seja nomeado aí o relator, qual ministro que seria o relator desse procedimento. Nesse caso, deputado, explique, por favor. Então, é nomeado um relator. Vamos partir do pressuposto que o ministro, o relator, encaminha ao doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República, essa notícia crime, vai abrir esse procedimento. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Esse procedimento, aí esse procedimento se transforma num inquérito, veja se eu estou correto, e aí ele poderá ser acusado. No caso, o único que pode acusar o presidente da República por infração penal comum é o Procurador-Geral da República, no caso de infração penal comum. Exatamente. Então, seria esse o procedimento? Exatamente. É por isso que só o STF pode julgá-lo, né? Exato. E só o Procurador-Geral da República pode ser quem tem a competência formal para movimentar qualquer ação contra o presidente. Então, ação penal. Então, por isso que esse que é o procedimento tomado. Ele é atípico, né? Não é o normal, né? Se fosse uma pessoa que não tivesse esse cargo, seria outros caminhos, né? Nesse caso específico, a gente faz esse tipo de notícia-crime no Supremo Tribunal Federal, e ele aciona o Ministério Público Federal através do seu Procurador-Geral de Justiça para que ele possa efetivamente tomar as devidas providências. Então, é isso que a gente espera, porque não dá para que a gente admitir que, diante de tantas mortes que nós estamos tendo, e a gente sabe, tem convicção de que o presidente da República tem responsabilidade sobre essas mortes, e ele ficar impune. Não dá. Ele vai ter que responder. Então, pode ser que esse processo seja moroso, mas algum dia vai ter que pagar por isso, porque muitas pessoas estão sofrendo, e não é justo a gente ver o mundo inteiro, revertendo esse processo, conseguindo uma reversão clara através da vacinação, e o Brasil ainda, a cada dia que passa, as notícias ainda piorando, a gente está andando num processo até com falta de kit de UTI, quer dizer, faltando medicamentos básicos, faltando a própria UTI. É uma situação dramática que nós estamos vivendo hoje no país. Uma última questão, deputado, por favor. Hoje, o presidente da República, acompanhado do presidente do Senado, do presidente da Câmara, do presidente do Supremo Tribunal Federal e de alguns governadores, pena, porque essa não é uma questão que envolve alguns governadores, mas os 27 governadores das 27 unidades federativas, não foi isso que ocorreu, mas fez uma cerimônia ali. Logo depois, voltou a falar em tratamento precoce.
O senhor acredita que hoje pode ser um dia de inflexão, que ele possa mudar seu comportamento, que ele tem desde março do ano passado? Lembrar que o primeiro óbito da Covid-19 foi do dia 12 de março, né? Então, há pouco mais de um ano. O senhor acredita que ele vai mudar ou é necessário, como os senhores fizeram, essa notícia-crime e mobilizações da sociedade civil para pressionar a presidência da República? Ou o senhor acredita que, a partir de hoje, pela reunião, ele passará a ser um Bolsonaro 2.0? Olha, a gente até torce, né, para que ele pudesse mudar, porque quem acaba pagando o pato é o povo brasileiro. Mas eu, particularmente, no meu íntimo, quero dizer aqui que eu não acredito. Até porque, ao mesmo momento que ele faz uma reunião dessa, ele já seleciona governadores, quer dizer, é uma coisa absurda, quer dizer, não é assim que a gente pode falar em unidade do país, né? Ao mesmo tempo que ele fala novamente de tratamento precoce, quer dizer, um tipo de situação que é questionado hoje no mundo inteiro, quer dizer, não, então assim, não parece, sabe, que ele vá realmente reconhecer que a sua condução até agora foi equivocada. A gente até torce para que isso aconteça, mas eu acho difícil, né? E as coisas ficam muito mais difíceis. Quem está dizendo isso não é um partido de esquerda, não é partido de oposição. Quem disse isso foi a carta, né, que os banqueiros, os economistas escreveram agora esse final de semana. Inclusive, quando se dirige a ele, coloca claramente as críticas, né, dizendo que ele não respeita a questão do isolamento, quer dizer, não respeita a ciência, ele flerta com o movimento anti-vacina. Quer dizer, olha que coisa absurda. Você tem o presidente da República que, no início, começou a fazer uma polêmica. A gente sabe qual a narrativa que ele estabelece através do gabinete do mal, né? Quer dizer, essa coisa que vai enraizando, quer dizer, criando um movimento praticamente contra a vacina. Depois ele viu que estava atingindo, inclusive, interesses de toda uma... Não é só interesse de um partido político, mas interesse da sociedade como um todo, inclusive da elite econômica, né? Eu acho que ele acabou vendo que ele estava fazendo uma grande besteira, até porque o Paulo Guedes claramente estava manifestando que aquele caminho é um caminho equivocado, que ia afetar, inclusive, a economia. Mas é, assim, uma coisa absurda o que esse presidente fez até agora. Por isso que nós não podemos admitir que ele saia impune, né? Porque errar numa administração, a gente faz um julgamento político, né? Quer dizer, ele errou, a economia não vai bem, as coisas que a gente pensava que ia melhorar não melhorou, tudo bem. Agora, quando o presidente da República erra, né, de forma intencional, porque ele tomou uma decisão clara, foi a decisão dele, e isso significa mortes de pessoas, ele vai ter que pagar por isso. É isso que a gente pensa, por isso que a gente tomou essa iniciativa de provocar o Supremo Tribunal Federal. Deputado Elias Vaz, muito obrigado pela entrevista, a primeira entrevista que o senhor concedeu ao meu canal. Eu acho que é importantíssimo a ação do senhor e dos outros parlamentares, provocando, como o senhor disse agora, nos segundos atrás, o Supremo Tribunal Federal. Vamos esperar que logo seja designado um ministro relator e que caminhe ao doutor Aras, procurador-geral da República. Essa é uma questão gravíssima. E como o senhor disse, não é uma divergência no campo cultural, diplomático, no campo econômico, nós estamos falando de vidas e até o momento de 300 mil brasileiros e brasileiras que morreram da Covid-19. Então, muito obrigado por o senhor ter aceito o meu convite. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigado.